Diz assim a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo de número 2, a partir do verso 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos se fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário e dedicação ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças, Senhor, nós te damos, Criador dos céus e da terra. E nessa noite, ó Deus, queremos invocar o Teu nome, Jesus, na beleza da Tua santidade. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos te ver, ó Deus. Abra, Senhor, as nossas mentes, ó Deus, para que possamos, ó Deus, armazenar o Teu conhecimento, a Tua palavra. Por isso, Espírito Santo de Deus, vem nos fortalecer com a Tua graça, com o Teu poder. Vem sondar, Senhor, os nossos corações, ó Deus, para trazer a Tua paz, para trazer descanso à nossa alma. E assim, ó Deus, nessa noite, nós queremos Te agradecer, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Sente, queridos, em nome de Jesus, deixe a sua Bíblia aberta, para que a gente possa fazer algumas consultas e meditar assim na palavra de Deus. Queridos, quantos de nós já criamos uma expectativa sobre alguma situação e depois de algum tempo nós vimos que essa expectativa ela não aconteceu de forma plena na nossa vida? Observe, você recebe uma coisa e cria uma expectativa, só que de repente você observa que aquela expectativa ela não se materializou na sua vida. Conseguiram entender? Vamos ver o que é que esse texto. Quando Jesus nos escolheu, queridos, Jesus ele profetizou bênçãos nas nossas vidas. Mas essas promessas, elas não se materializaram em todos. Algumas pessoas já se materializam de
imediato. E de outras leva mais um tempo. Esse texto que nós lemos, Efésios capítulo 2, a partir do verso 12, ele diz: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aquelas pessoas que andam sem Deus no mundo, aqueles andariam que não anda com rumo certo. Esse andario foi você um dia. Fui eu um dia. Sem destino. Estou indo ali sem destino nenhum. Mas Deus, queridos, pelo seu amor, teve um dia que o Senhor te escolheu. Você acredita nisso? E qual foi esse dia que Deus te escolheu, queridos? Se nós abrirmos aqui em Efésios, nós estamos no capítulo 2. No capítulo 1, no verso 4, a palavra de Deus diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Deus, ele nos escolheu, queridos, antes da fundação do mundo. Já existia sobre você uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus é que nós iríamos andar com Deus. Quando Jesus veio, queridos, a essa terra, existiam dois povos. Quem era da comunidade de Israel e quem era fora dessa comunidade. E nessa palavra aqui a Bíblia está dizendo que dos dois povos, Deus fez um só para tirar toda inimizade. Porque antes, os judeus, quando ia fazer qualquer coisa, ele não se misturava com samaritano, não se misturavam com gentios para nada. Eles eram o povo escolhido de Deus. E ele era um povo separado de todo mundo. Mas quando Jesus veio, queridos, Jesus tirou essa separação. Essa lei dos mandamentos, que era exclusivo para Israel, agora Jesus tirou essa lei da inimizade e fez deles todos um só povo. Hoje não tem mais diferença entre judeu e o grego, entre o judeu e o brasileiro, que somos nós. Cristo, queridos, nos escolheu aqui, antes da fundação do mundo. Mas isso só veio se concretizar com a vinda de Jesus Cristo. Por isso, queridos, às vezes você chega na igreja, você aceita Jesus e acha que sua vida vai mudar 100%, que agora a partir dali você vai andar nas nuvens. E de repente a realidade que você vive não é essa. Quando você diz: olha, eu estou indo para a igreja, minha vida vai mudar 100%. E aí no dia a dia que você vai convivendo, as coisas não estão andando. E por que não estão andando? Já que Jesus, ele já profetizou na sua vida, a promessa já foi liberada. Falta agora o quê? Buscar essa promessa, receber a promessa. A Bíblia nos conta, queridos, que devido ao pecado de Israel, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém e levasse todo Israel prisioneiro. Israel ficaria preso em Babilônia 70 anos.
E aí, queridos, quando passa esses 70 anos, o rei Ciro, ele libera o povo para voltar para casa. Só que o povo vem para Jerusalém, mas não entra na cidade. Eu comparo esse texto aqui, ó, a essa promessa de Deus. Deus derrama a bênção, mas muita gente não toma posse. 70 anos, queridos, presos. Agora eles conseguem a liberdade e eles dizem agora: vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar para Jerusalém. Só que quando eles chegam em Jerusalém, a cidade está destruída. Existem alguns inimigos, alguns samaritanos que falam para eles: olha, não entra nessa terra. Vocês não podem habitar nessa terra. Vocês já não são mais daqui. Afinal, já tinha 70 anos que eles estavam fora. E aí, queridos, como eles não entram mais na terra, eles ficam por ali, naquelas propriedades vizinhas, e não assumem a promessa que Deus tinha na vida deles. Quando eles saíram de Babilônia, eles tinham a expectativa de entrar na terra. Mas basta algumas palavras contrárias, eles não tiveram coragem de entrar na terra. Ficaram com medo, ficaram assustados. Deus dá a palavra e o homem esmurece. O livro de Neemias, queridos, no capítulo 1, ele retrata esse assunto. Quando ele disse que ele estava na cidade de Suzã, 130 anos depois do cativeiro, ele pergunta para os seus irmãos que estavam vindo de Jerusalém. Ele disse: e como está a cidade? Como está a prosperidade de Jerusalém? Já que ele imaginando na sua cabeça, já tem 70 anos que vocês voltaram para Jerusalém. Como está a cidade? Aí Anani, um dos seus irmãos, disse: a cidade está devastada. A cidade está destruída. Não tem nada na cidade. Observa, queridos, Deus deu a promessa para eles. Eles já tinham vindo, já tinha 70 anos, mas não conseguiam entrar na cidade. Por isso que eu perguntei no início: você tem uma expectativa de receber alguma coisa, e isso lhe foi dado, mas por algum motivo você não tomou posse. Por algum motivo. Neemias, então, olha para ele e fala assim: mas não tem como. Tem 70 anos que vocês voltaram para casa e ainda não entraram na cidade. Aí ele foi lembrar dos pecados dos seus antepassados. Foi orar a Deus, falou assim: Senhor, o que está acontecendo? Nós pecamos contra o Senhor. E ali, queridos, Neemias, ele faz um voto a Deus, dizendo: Senhor, me capacita, me dê instruções, para que eu vá construir os muros da cidade e restaurar toda a cidade. Então, queridos, Neemias, ele parte naquela empreitada e vai construir os muros. E fazer novamente a cidade ser habitada. Por quê? Porque existia uma promessa, mas os donos da promessa, quando chegaram na porta da cidade, se sentiram intimidados pelas pessoas. E às vezes, queridos, Deus dá uma bênção para você, mas quando você chega em determinado lugar, na hora de receber, alguém fala uma palavra contrária,
E aí muda o seu pensamento. Você estava tão na expectativa de receber aquela bênção. E aí quando chega lá que você ouve uma palavra, aí você desiste. É tipo, você vê uma fila bem grande aí, ó. Fala assim, ó, isso aqui é uma fila de emprego, está distribuindo emprego. Tem 300 vagas e você vê umas 30 pessoas na fila. Você diz, ó, tem vaga para todo mundo. Aí você pega a fila. Quando andam umas 5 pessoas, aí chega alguém e fala assim, não tem mais vaga. Você criou uma expectativa na hora de receber por uma palavra, você desistiu. Deus, queridos, Ele já te fez uma pessoa nova. Já te fez uma nova criatura. Você viu que essa promessa, ela foi dirigida a você antes da fundação do mundo. E porque muitas pessoas ainda não nasceram de novo, não tomaram a posse da bênção, porque ainda não começaram a construir a sua casa espiritual. Olha o que diz aí, queridos. No verso 20 do capítulo 2, ele diz assim, ó, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e mestres, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado, habitação de Deus no Espírito. A nossa vida é um edifício. A nossa vida é um edifício em construção. Nós somos a casa espiritual para a habitação de Deus. E existem pessoas que falam assim, olha, a partir do momento que eu entrar na igreja, a minha vida mudou 100%. Ela esquece que ela precisa lutar para isso. Ela esquece que ela tem que ir atrás. Ela esquece que aquilo ali é uma busca constante para nós nos mantermos a nossa vida espiritual lá em cima. Porque o mundo, queridos, o curso desse mundo, ele nos leva a perecer, nos leva para longe da presença de Deus. Mas quando nós buscamos a Deus, nós nos sentimos confortados por Ele. E essa busca, queridos, ela tem que ser constante, para que a paz de Cristo ela possa estar em nós. O maior sacrifício Jesus já fez. Te escolheu, perdoou os seus pecados, te fez participante dessa aliança com Deus. Agora Jesus vem morar dentro de você, queridos, para que você comece a construir essa sua casa espiritual, para que Cristo venha morar nela, para que Cristo venha edificar, venha crescer. E como que eu vou levantar as paredes dessa casa espiritual? Como que ela vai crescer? Vamos 2 capítulos para frente. Vamos para o capítulo, nós estávamos no 2, vamos para o 3. Agora a nossa vida espiritual, o nosso edifício, ele já foi construído. Agora ele precisa crescer. Efésios capítulo 3, verso 14. Ele vai crescer agora. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Observa que agora a nossa casa ela começa a crescer.
quando a riqueza de Cristo está no nosso coração, quando Cristo habita em nós pela fé, quando nós estamos arraigados e alicerçados em amor, a Bíblia diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando você está arraigado e alicerçado em amor, você vai conhecer qual é a altura de Deus, qual é a profundidade de Deus, qual é a largura de Deus. Porque às vezes, irmãos, se a sua fé estiver lá embaixo, Deus é pequenininho. Se a sua fé estiver arraigada, o amor de Deus ele é imensurável. E nós só vamos poder, queridos, ter o entendimento da proporção do Senhor quando nós estamos arraigados e alicerçados no Senhor. E qual é a doutrina que nós vamos percorrer isso? A doutrina dos apóstolos. Nós fomos edificados em cima de quem? Da doutrina dos apóstolos. Agora, nós como edifício, nós vamos crescer com Deus. E esse crescimento, queridos, ele vem como? Dia após dia. Experiência após experiência. O livro de Efésios, queridos, ele mostra como nós nascemos, quando Cristo nos escolheu. Mostra que nós somos um edifício, que esse edifício precisa crescer, esse edifício precisa habitar com o Senhor. Agora, queridos, esse edifício, ele recebe o que? Poder espiritual. Esse edifício recebe quem? A unção do Espírito Santo em nós. Leia aí o capítulo 20, o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Agora o seu edifício, queridos, agora recebe poder espiritual. Jesus nos deu poder para vencer as batalhas. Antes, as suas dificuldades, as suas lutas, você lutava sozinho e perdia muitas delas. Mas agora o Senhor diz: olha, você já não está mais sozinho. Eu vou estar com vocês todos os dias. Quando vocês passarem pelas águas, o Senhor disse: olha, elas não vão colocar medo em você, porque eu vou passar junto com você. Quando vocês passarem pelas dificuldades, eu vou estar com vocês. Porque, queridos, se a dificuldade vem, se você for coagido pelos pensamentos, você cai primeiro do que a pessoa. E olha que existe muita gente usada pelo diabo, queridos, aí. Que aí você fala assim: olha, irmãos, esse ano vai ser uma benção. Aí a pessoa diz: vai não, irmão, as desgraças já estão tudo aí. Então está cheio de gente com pensamentos negativos. E muitas das vezes, queridos, os crentes vão buscar conselho lá no mundo. Em vez deles se aconselharem com os irmãos, eles vão pegar conselho com o mundo, quem não professa a mesma fé que ele. E nós precisamos, queridos, já que a nossa casa está em construção, nós precisamos, queridos, buscar as virtudes de Cristo. Buscar poder de Cristo. Para quê? Para essa casa crescer mais. Porque o Senhor nos deu, queridos, graça. O Senhor nos deu dons espirituais. E muitas das vezes nós não temos esses dons. Por quê? Porque nós não buscamos. Observa, você mora lá do outro lado da pista. Aí digamos que Deus fala assim: olha, o armazém é bem aqui.
Então toda vez que você quer alguma coisa, você vai ter que sair lá da sua casa, vir aqui nesse armazém e levar de volta para a sua casa. Esse armazém, queridos, é jejum e oração. Você vai ter que sair da sua casa e orar e jejuar para você receber esse alimento espiritual. Tudo já está liberado, mas você tem que ir buscar. Você tem que esmerilhar seu tempo ali com Deus. Você quer um dom novo? Vá orar e jejuar que o Senhor te dá. Você quer uma língua nova? Vai orar e jejuar que o Senhor te dá. Você quer dom de profetizar? Vai orar e jejuar que o Senhor te dá. Então você vai sair lá da sua casa, vai vir no armazém buscar. Eu estou conjecturando, eu estou fazendo uma analogia. No capítulo 4, queridos, no verso 7, a palavra de Deus diz assim, ó: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um de nós, pela vontade de Deus. Foi da vontade de Deus te escolher. Foi da vontade de Deus permitir que você estivesse aqui hoje. Então essas bênçãos, essa graça, queridos, está à nossa disposição. Tudo está à disposição. Jesus disse, queridos, aquele que tem sede, pode vir beber da água que Ele te dá. A água já está liberada para nós. Mas às vezes as preocupações com o mundo, as preocupações do dia a dia, isso acaba que tira a visão espiritual das pessoas. Acaba impedindo que as pessoas recebam a bênção. A cegueira espiritual, queridos, muitas das vezes, elas distorcem a sua caminhada na fé. E às vezes, queridos, os acontecimentos não deixam você ver muitas coisas espirituais. A Bíblia diz, queridos, que quando Jesus morreu, passou o primeiro dia, Jesus não ressuscitou. Passou o segundo dia, não ressuscitou. Passou o terceiro dia, e os discípulos de Jesus aguardando Ele. E a Bíblia diz que iam 2 discípulos de Jesus para uma aldeia chamada de Emaús. Dava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. E eles iam andando e discutindo sobre Jesus. E aí de repente Jesus vem atrás deles. Jesus vem atrás deles e começa a conversar com eles. E pergunta: o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão apavorados? Ele disse: você não está sabendo não? O Jesus, o grande profeta, o mestre, aquele que tinha esperança para Israel, mataram ele. E agora já é o terceiro dia e ele não ressuscitou. É verdade que algumas irmãs já falaram que foram lá no túmulo e não viram ele. Mas isso está tirando a nossa paz. Nós estamos apavorados com isso. E Jesus disse: me conte mais sobre o que está acontecendo. E eles ainda perguntam: és tu o único em Jerusalém que não ouviu falar desses últimos acontecimentos? E Jesus ainda pergunta: quais? Às vezes, queridos, Jesus ele quer que você conte os seus problemas para Ele.
Você está passando, você está cheio de problema. Fala assim: Senhor, me ajuda. Mas não fala qual é o problema para ele. Senhor, estou precisando de ajuda. Só o Senhor agora. E ele disse: me conte sobre os problemas. Muitas das vezes nós não recebemos as bênçãos porque nós não contamos para o Senhor em detalhes. Você precisa detalhar para o Senhor. Observa que Jesus aqui tinha morrido, já tinha ressuscitado, já era o terceiro dia, e encontra os discípulos dele conversando sobre o assunto. E os discípulos dizem: você não sabe dos assuntos que têm acontecido? Ele falou: quais? Qual é o problema? Me conte. Esse texto está lá em Lucas capítulo 24. Então Jesus, queridos, ele quer que você conte os seus problemas para ele. Porque ao contar os seus problemas, pode experimentar, ao contar seus problemas em detalhes para o Senhor, o próprio Espírito de Deus, ele te instrui como resolver esses problemas. Por isso, queridos, que Jesus, ele encontra esses dois amigos, esses dois discípulos, e vai conversando com eles a estrada inteira. E quando chega no final da estrada, já estava o sol já entrando. Esses dois amigos falaram assim: olha, já é tarde. É muito perigoso você andar sozinho nessa estrada. Entra conosco na nossa casa. E Jesus, queridos, contou a história do Velho Testamento inteiro para esses dois. Começou falando de Moisés, falando dos profetas, e eles não perceberam que era Jesus que andava com ele. Os problemas da vida cegam os teus olhos e não permite que você veja o Senhor do teu lado. Jesus andou 12 quilômetros com aqueles homens, falou de diversos assuntos, perguntou quais os problemas, e eles não perceberam que era Jesus que andava com ele. Aí eles falaram: então vamos comer conosco, Senhor. Não falou Senhor, é eu que estou falando. Então vamos comer conosco. E aí quando Jesus senta à mesa com eles, queridos, Jesus tinha a forma peculiar de partir o pão, levantar para os céus e dar graça. Quando Jesus parte o pão, levanta aos céus, dá graça, ele diz: é o Senhor que está aqui. E aí imediatamente Jesus, sobe aos céus. E aí eles largam aquele pão e voltam correndo agora para Jerusalém. E agora eles dizem: olha, o Senhor apareceu para nós lá em casa. O Senhor já tinha aparecido para outras pessoas nesse momento. O grupo A Voz da Verdade tem uma música que fala sobre esse texto. O nome da música é Ele Dormiu Lá em Casa. Na verdade ele não dormiu, né? Mas o título da música é Ele Dormiu Lá em Casa. Porque eles o convidaram para dormir. E na última ceia, ali no partir do pão, na hora do jantar, Deus abriu os olhos deles. E aí eles enxergaram: é o Senhor. Não deixa, queridos, que os problemas da vida te deixem cego. Não deixa que os problemas do dia a dia impeça o seu contato com o Senhor. Se você está aflito, você está com problema, eu sempre uso a mesma frase, né? Você está trabalhando, você vai lá no banheiro, fecha a porta lá e faça uma oraçãozinha lá de uns 5 minutos. Abra seu coração, fala assim: Senhor, conte em detalhes para Ele. Conte para o Senhor. A Bíblia fala assim que você tem que fechar a porta do seu quarto e orar, né? Às vezes você está no trabalho e não dá tempo. Não tem um quarto lá para você ter um particular com Deus. Então você entra lá e fecha o banheiro, fecha a porta. E ore a Deus, queridos. Você já foi liberado as bênçãos. E por que você não atingiu ainda? Estão como o povo lá de Israel. Chega na porta de Jerusalém. Aí tem lá um sambalete,
Tem um lá, Tobias, fala: não entra aí nessa terra não, vocês não podem construir, essa terra já não é mais de vocês. Aí vocês, tá bom então, volta. Jesus chamou, queridos, foi corajosos para o seu reino. Por isso que ele falou com Josué, ele disse: olha, Josué, seja forte e seja corajoso. Porque eles viram, queridos, eles viram que teria um Jordão para ser atravessado. E as águas do Jordão, ela só vai se abrir se tiver fé. Então, se Deus está mandando, Ele vai criar os meios. Mas a coragem e a fé é sua. Você tem que ter fé. Você tem que ter coragem. Se a vitória já foi liberada, agora você tem que tomar posse. Jerusalém já estava livre para eles. Mas os inimigos disseram: não, essa cidade vocês não podem habitar. Essa cidade já não é mais de vocês. Então tá bom, vamos ficar por aqui. Homens de Deus, queridos, homens de Deus. O profeta, o sacerdote Esdra, chegaram, outros profetas chegaram e não entraram na terra, por causa dessas palavras contrárias. O povo de Israel foi liberado no ano 538. Neemias está no ano 445. Falou assim: e a terra, como está? Não entramos na terra. Ele disse: não tem condição não. Você está adiando a sua bênção, queridos. Como é que está a terra? Não, não entrei nela ainda não. E por quê? Está esperando o quê? Não deixaram eu entrar. Mas não é sua terra? É. Falta oração, queridos. Falta coragem. Falta força. Falta fé. Falta fé. Fala assim: Senhor, faz igual Neemias. Fala assim: Senhor, me dê estrutura, me dê condições. Quando chega no outro dia, Neemias, queridos, Neemias era o copeiro do rei. Ele estava lá servindo o vinho para o rei. Quando você vai servir o vinho para o rei, você tem que ir rindo, né? Tem que ir alegre, tem que ir. A hora do café da manhã, a hora do jantar, a hora do almoço, tem que ter alegria. E Neemias coloca o vinho para o rei, está lá triste, angustiado, lembrando disso. Jejuou vários dias. O rei olha para a cara dele e fala assim: Neemias, o que está acontecendo? Eu nunca te vi triste. Ele disse: é, meu senhor, a cidade dos meus pais está devastada. E eu quero lhe pedir uma coisa. Você me dê uns dias aí para eu poder reconstruir. Antes de ir falar essa conversa com o rei, ele orou e jejuou. E o rei, queridos, abriu as portas. Falou assim: vá construir. O que você precisa, Neemias? Deu tudo. Deu até um exército para ele, pequenininho, para trazer em segurança. Deu vinho para ele trazer, madeira. Deu cartas para os governadores liberar tudo o que ele precisasse. Porque ele teve atitude, queridos. Teve coragem e teve fé. E olha que Neemias, queridos, ele era filho de judeu, mas ele não tinha conhecido a cidade. Ele não conhecia Jerusalém. Nasceu no cativeiro. Mas o desejo, que ele sabia que a pátria dele era em Jerusalém. Ele disse: Senhor, se aqueles homens que foram liberados por algum motivo não entraram na terra, nós vamos entrar. E Deus providenciou tudo, queridos. E durante aproximadamente 2 meses eles reconstruíram o muro de Jerusalém. Repararam o muro todo. E olha, queridos, ali era um trabalho para quem tem coragem.
não era um trabalho para quem é mole. A Bíblia diz, queridos, que eles trabalhavam com uma mão só e com a outra mão segurava a espada. Será que o inimigo estava perto ou estava longe? Para você trabalhar com uma mão e com a outra você segurar a espada, porque o inimigo estava bem aí. Toda hora Sambalete, Tobias vinha, vamos conversar. Esses muros vocês não podem construir. E aí, queridos, foi até que as paredes, as rachaduras do muro foi todas reparadas. E aí esses inimigos já não tinham mais acesso a eles. Quando você não dá brecha para o inimigo, ele já não tem mais acesso a você. Quando você não dá conversa, aqueles fofoqueiros, aqueles fuxiqueiros, eles já não vão ter mais acesso para você. O que a Bíblia fala a esse respeito? Quando o inimigo, queridos, ele começa a te tentar, quando o inimigo começa a zombar, quando ele querer conversar demais com você, a Bíblia diz o quê? Resistir o inimigo, e ele fugirá de vocês. Quando Neemias reconstrói, fecha as brechas do muro, Sambalete e Tobias já não tinha mais acesso a Neemias, ele já estava do outro lado. Você já está do outro lado. Você agora pertence à família de Deus. Olha aqui no capítulo 2 que nós lemos. O verso 22, verso 21, 22. 21 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Agora você é da família de Deus. O verso 19 ele diz assim, ó: assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadão dos santos, e sois da família de Deus. Você agora é da família de Deus, queridos. Mas se por algum motivo, se por algum momento você ainda não assumiu esse problema, tenha coragem. Use as suas armas. As armas da fé é jejum e oração, queridos. Que Deus ele vai abrir as portas. Porque você agora, queridos, é o que? Você é uma casa espiritual que foi escolhida por Deus lá na fundação do mundo, que foi edificada aqui no capítulo 2, que está crescendo no capítulo 3, que ele dizia assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Depois que você construiu toda essa estrutura, agora você já é um adulto espiritual. E quando eu sou adulto espiritual, nós vamos agora, queridos, lá para o Efésios no capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Quanto ao mais, irmãos, quanto ao mais, irmãos, o texto já diz, quanto mais, ou seja, todas as instruções eu já passei para vocês. Todas as instruções que vocês precisavam já foi passado. Todo o crescimento espiritual que vocês precisavam, vocês já foram instruídos. Mas falta alguma coisa. Por isso que ele diz, quanto ao mais. Verso 10. Sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Os problemas estão vindo? Se revista do poder de Deus, que ele não vai te derrubar. Você vai ficar firme.
Você vai ficar alicerçado na palavra. Você vai crescer para o conhecimento de Deus. Porque a nossa luta, o verso 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. A casa vai cair? Cai não, porque agora ela está firme. Depois de ter vencido tudo, agora eu já sou um adulto espiritualmente falando. Eu vou vestir a armadura de Deus. Quando você constrói o seu edifício, queridos, o acabamento, a armadura é revestimento espiritual. Porque agora eu vou ficar firme, porque os problemas vão vir. É a hora de se manter firme. A Bíblia diz que o homem prudente, queridos, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque se vier os ventos, se vier a tempestade, ela vai balançar, mas a casa não cai. O edifício permanece firme, porque ele está com a armadura de Deus. Ele está firmado na rocha. Mas se a casa espiritual, se ela não for prudente, ela é edificada em cima da areia. E aí ela não tem fundamento. E por não ter fundamento, queridos, quando vier a tempestade, o vento passa e derruba, e aquela casa já não existe mais. Existem pessoas que é levada por qualquer vento de doutrina. Então Deus fala uma coisa para ela, o mundo fala outra, ela acredita no mundo. Então nós precisamos, queridos, ter foco, ter visão, entender as promessas de Deus. Se o Senhor disse que vai ser liberado, vai atrás. Vai atrás, vai buscar. Aí se você tentou 2 vezes, você fala, não era para mim não. Ué, já desistiu? Por que foi lá atrás? Se Jesus disse, ó, batei e abri-se-vos-á. Aquele que busca, encontra, e aquele que pede, recebe, vai atrás. Lembra do armazém que eu te falei, ó, tem que vir lá da BR até aqui. Tem que vir todo dia. Tem que vir as coisas espirituais, queridos. Ela tem que ter o quê? Persistência, tem que ter perseverança, tem que ter luta. A Bíblia diz que Jacó lutou com um anjo a noite inteira, e esse anjo era o próprio Deus. Mas ele não desistiu de lutar. Mesmo machucado, ele lutou. Quando ele viu que era Deus, ele disse, agarrou o anjo, segurou ele. Falou assim, você não vai voltar não. Primeiro você tem que me abençoar. E o anjo abençoou ele. Falou, olha, Jacó, agora seu nome já não vai ser mais Jacó. Seu nome agora é o quê? Israel. Você agora não é mais um homem. Você agora é uma nação. Só que essa bênção Deus tinha liberado para quem? Para Abraão. Você vai ser pai de uma grande nação. Mas quem conquistou? Foi Jacó. Demorou, mas conquistou. Alguém tem que lutar, queridos. Se você deixa passar, o tempo vai passando. Então você tem que ir atrás. Vai buscar. Faz igual a viúva. Julga a minha causa. Esse juiz iníquo não julga a minha causa. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga. Até a causa foi julgada. E olha que o juiz não temia a Deus. Mas aquela mulher, ele disse, olha, essa mulher insiste demais, vou julgar a causa dela. É lutando, queridos. É lutando.
Jesus, queridos, ele tinha um propósito, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo de salvar a sua vida. E ele contou isso para Pedro, falou assim: olha, vai acontecer assim comigo. E Pedro, que era o discípulo dele, falou assim: não, Senhor, isso aí não vai acontecer com o Senhor, não. Jesus está repreendido, Satanás, o próprio discípulo. O próprio discípulo, o próprio diabo usando Pedro para poder falar que Jesus não ia morrer por nós. Jesus falando que ia ser morto. Ele disse: não, essas coisas não vão acontecer com o Senhor. Então, queridos, nós precisamos o quê? Ter firmeza no nosso foco. Jesus, ele foi focado até o dia da redenção. Falava coisas, ensinava, e nem sempre os discípulos. Jesus olhava, queridos, para o santuário em Jerusalém, aquele negócio grandão, gigantesco. Falava assim: ó, isso aqui vai ser derrubado, e em 3 dias vai ser reconstruído. E o povo olhava assim, ficava assustado: como assim? O rei Herodes passou 48 anos para o Senhor construir esse santuário, e agora o Senhor disse que vai ser derrubado e construído em 3 dias. Ele disse: ó, vocês estão vindo aqui, ó, para buscar a Deus nesse santuário, e esse santuário vai ser derrubado e vai ser reconstruído em 3 dias. Eu vou morrer em 3 dias, agora vocês vão vir buscar esse santuário. Vocês vão buscar a mim agora, não é mais aqui. Por isso que ele tinha falado para a mulher samaritana: haverá dias e que não mais em Jerusalém vocês vão vir buscar a Deus. Que a mulher samaritana disse: não, mas os judeus dizem que o lugar certo de buscar a Deus é em Jerusalém. Ele disse: não, haverá dias que não vai ser mais em Jerusalém. Haverá dias que você vai buscar a Deus aonde? Em espírito e em verdade. Agora é pela fé.